Graça e paz, amados, graça e paz. Pastor Elimar, da Igreja Batista Encomendador Venâncio. Mais um domingo, estamos aí com esse isolamento social, vivendo essa pandemia devido a esse coronavírus. Mas estamos aí para partilhar a palavra de Deus, trazendo assim esperança, levando esperança aos corações que tanto necessitam e carecem da palavra. Ok, então hoje, esse domingo, quero compartilhar com vocês uma mensagem em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. E para esse texto, nós podemos falar sobre um tema: visivelmente comprometidos com Cristo em tempos de crise e isolamento social. Vamos lá? Visivelmente comprometidos com Cristo em tempos de crise e isolamento social. Vamos à leitura então desse texto de Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 2. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes a vossa vida e está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo ou homem livre, mas sim Cristo é tudo em todos. Mas sim Cristo é tudo em todos. Meus amados, nós podemos resumir esses versículos que lemos, verso 1 ao verso 11 de Colossenses capítulo 3, no seguinte pensamento: uma igreja visivelmente comprometida com Cristo, mesmo em meio às crises e isolamento social, busca as coisas lá do alto, onde Ele está, e chama a sua atenção. Aqui estamos diante de mais uma carta do apóstolo Paulo às igrejas de Jesus Cristo fundadas no primeiro século. Paulo escreveu e enviou essa carta de Colosso no mesmo período em que escreveu e enviou também aos Efésios. Então, Paulo, ao escrever essa carta à igreja de Colosso, foi no mesmo período que escreveu também aos Efésios. Tanto é que podemos encontrar vários paralelos entre essas duas cartas. No entanto, a ênfase de Efésios é sobre a igreja, corpo de Cristo, enquanto a ênfase de Colossenses é sobre Cristo, o cabeça do corpo. Paulo não fundou aquela igreja, tudo indica que foi Epáfras e Filemão, que se converteram com o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Nós podemos ver isso em Filemão, versículo 1, e Colossenses, capítulo 1, versículo 7. Paulo os escreveu para que tomassem cuidado com falsos ensinamentos que estavam se infiltrando na igreja, negando a suficiência, a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo. Por isso, Paulo, no capítulo 1, versículo 13 ao versículo 23, capítulo 2, destaca então a supremacia, a centralidade em Cristo, o seu poder sobre todas as coisas. A igreja em Colossos era importante o suficiente para o apóstolo Paulo lhe dar a devida atenção especial. Na verdade, a cidade de Colosso não teria sequer sido mencionada no Novo Testamento se não fosse por causa da igreja. Olha que coisa importante isso. Pense geograficamente em um lugar pequeno, estagnado ou decrescente número populacional. Assim era a cidade de Colosso por volta de 60 depois de Cristo, quando esta carta foi escrita por Paulo com a ajuda de Timóteo. Paulo nem chegou a visitar a igreja em Colosso
mas ouviu falar da sua fé. Nós podemos ver isso no capítulo 1, versículo 4 e versículo 9. Aquela igreja era de pessoas desconhecidas, de uma cidade pequena, mas também de pessoas comprometidas com Cristo. Isso com certeza chamava a atenção de Deus e chamou também a atenção do apóstolo Paulo. Então nós podemos resumir exatamente esses versículos que nós lemos nesse grande pensamento. Uma igreja visivelmente comprometida com Cristo, mesmo em meio às crises e isolamento social, busca as coisas lá do alto onde Ele está e chama a sua atenção. Meus amados, quando igrejas, pessoas são visivelmente comprometidas com Cristo, seu testemunho de fé e amor não só chama a atenção dos que estão à sua volta, como atrai também os cuidados de Deus. Meus amados, Deus não se deixa impressionar pela aparência, mas se comove pela fé. Deus se comove pelo amor, Deus se comove pela santidade. Deus não se impressiona por cidades grandes, igrejas grandes, templos grandes. Nós é que ficamos impressionados com essas coisas, enquanto nos impressionamos com aparências, lugares, números, nos esquecemos dos falsos ensinos que sorrateiramente vão minando nossa vida, minando a vida da igreja, nos afastando da sã doutrina, alimentando o desejo carnal e nos deteriorando como imagem e semelhança de Deus. O que será do Evangelho amanhã se as igrejas de hoje não forem visivelmente comprometidas com Cristo? Nos capítulos 3 e 4, Paulo tem essa preocupação. Então exorta a igreja de Colossos a colocar em prática tudo o que eles sabiam, juntamente com as suas recomendações nesta carta. Na prática, para vencerem os ensinos falsos, eles precisavam buscar as coisas do alto onde Cristo está, mortificando sua natureza terrena e serem parecidos com Cristo. Meus amados, destes conselhos de Paulo à igreja de Colossos, podemos ver 3 atitudes que uma igreja visivelmente comprometida com Cristo precisa. Vamos lá. Na prática, uma igreja visivelmente comprometida com Cristo em meio às crises busca as coisas do alto onde Cristo está. Versículo 1 e versículo 4. Paulo aqui está dizendo que se alguém ressuscitou, já fosse ressuscitado com Cristo, versículo 1, obviamente já morreu, pois morreste a vossa vida, versículo 3. Ninguém pode ressuscitar se não morrer. Então, se já morremos, morreu a nossa velha vida de prática do pecado. E isso significa que é possível a todos terem uma vida de santidade sobre a velha natureza pecaminosa que deseja nos controlar. Às vezes nós ouvimos, isso não tem nada a ver, o que é verdade para você, não vejo assim para mim. Isso são justificativas relativistas para não lutar por uma vida de santidade, pureza e fidelidade ao Senhor. Meus amados, justificativas, relativismos não funcionam com Deus, funciona com quem não é comprometido com Cristo. Romanos capítulo 6, verso 1, 2, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O comentarista Wisber diz que a vida cristã é uma vida oculta no que se refere ao mundo, pois o mundo não conhece a Cristo. A vida eterna, meus amados, a vida em Cristo não é um elemento celestial, um passaporte para o céu. É estar em Cristo, vivendo nele e ele vivendo em nós. A partir daí sim, vamos para o céu, quando Cristo ele vive em nós. Por isso, Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ao considerar a nossa identificação com Cristo, observamos que temos uma grande responsabilidade, segundo Colossenses 3:1, buscar as coisas lá do alto. Mas como buscarmos as coisas lá do alto? A resposta se encontra no capítulo 3, no verso 2, desenvolvendo hábitos de voltar a mente, a atenção para as coisas divinas, do céu, do alto, não do que está no mundo, ou no que o mundo tem a nos oferecer. Meus queridos, uma igreja comprometida com Cristo tem os pés aqui na terra, mas a mente, o pensamento nos desejos do céu. Na prática, uma igreja visivelmente comprometida com Cristo em meio às crises mortifica sua natureza terrena. Verso 5 ao verso 9. Paulo aqui está dizendo que uma vez que morremos com Cristo, verso 3, temos poder espiritual para mortificar os desejos terrenos e carnais que nos controlam. Aqui ele fala de pecados sensuais, os desejos e apetites que conduzem às ações. O que deseja ou o que desejamos, na verdade, determina o que fazemos. Exemplo, se você estimula uma criança um apetite por doces, você vai precisar satisfazer esse apetite. E se ela começa então a ficar obesa, ela vai ter problemas de saúde. Então você vai ter que mudar esse apetite, você vai ter que mudar este hábito e ensiná-la a gostar de outros tipos de alimentos. Se você quer mortificar a sua natureza terrena, você precisa mudar os seus hábitos. Tudo que é indecente, tudo que é sedutor, tudo que é lascivo, tudo que é mentiroso, isso precisa mudar. Se você tem alguma inclinação para o pecado, o verso 5, Paulo diz: eliminai vossas inclinações. Ele está dizendo aqui o seguinte: mude o seu hábito. Meu querido, ore como Davi orou ao Senhor. Davi, a um certo momento da sua vida, ele disse o seguinte, tratando de uma questão de pecado. Ele disse o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se você quer mortificar a sua natureza terrena, você precisa mudar seus hábitos. Raiva, ódio, maldade, difamação, mentira, palavras indecentes no falar, todo tipo de indecência. Paulo, nos versos 8 e 9, está falando de pecados relacionais. Infelizmente, muitos estão tão acostumados com esses pecados que não se perturbam e nem sentem culpa em relação a eles. Paulo usa no verso 9 a palavra grega despir. A ideia aqui é de uma pessoa trocando de roupa. Meus amados, essa palavra está relacionada à ressurreição de Cristo, pois quando Cristo ressuscitou, ele deixou para trás os panos com os quais havia sido sepultado. João 20, verso 1 e 10. Lázaro, quando Jesus o ressuscitou, disse: desatai-o e deixai-o ir. João 11, 44. Meus amados, a mortalha, a vestimenta velha, representa a vida antiga com seus atos pecaminosos. Então, uma igreja comprometida com Cristo, mesmo em meio a crises, anda em novidade de vida, despindo-se dos velhos atos, despindo-se dos velhos desejos ou dos atos e desejos antigos. Na prática, uma igreja visivelmente comprometida com Cristo em meio às crises porta-se parecido com Cristo. Versículo 10, versículo 11, Paulo aqui nos versos 10 usa o verbo revestiste, que no grego está no particípio presente, significando que somos constantemente renovados. O ato da salvação nos conduz ao processo da santificação. Então, continuamente somos renovados em Cristo, e isso se dá
meio do conhecimento. O verso 10 fala isso. Este conhecimento não é um conhecimento esotérico dos gnósticos que Paulo combate nessa carta aos Colossenses. Não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento relacional, pessoal, íntimo com Cristo. E isso se dá também pela transformação à imagem de Cristo. O verso 10 também fala isso. O verso 10 fala que o homem foi, o verso 10, Paulo vai enfatizar isso. E o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26. Esta imagem foi deformada pelo pecado quando Adão pecou. Gênesis capítulo 3, o homem, na verdade, ele não perdeu a identidade de imagem e semelhança de Deus pelo pecado, ela foi ofuscada. Agora em Cristo, tendo um relacionamento com Ele, vamos sendo renovados, transformados à semelhança original. Todo o embaçamento, tudo aquilo que é ofuscado vai passando e vamos nos tornando a semelhança original, espelhando, refletindo a imagem de Deus. Meus amados, sendo então reconduzidos ao processo de restauração à imagem de Deus por meio de Cristo, Ele é tudo em nós precisamos entender isso. Paulo ressalta isso no verso 11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, isso é, aquele que não possuía uma cultura grega, e cita, isto é, habitante da região do norte do Mar Negro, que não fazia parte do Império Romano, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo não há espaço para diferenças culturais, posição social, rituais, dogmas, filosofias, patrões e empregados, cultos e incultos. Agora todos em Cristo congregam na mesma igreja, participam da mesma comunhão com Cristo. Então, meus amados, uma vez que estamos vivos em Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto. E uma vez que morremos com Cristo, devemos nos despir das coisas que pertencem à vida velha e terrena de pecado do passado. Vivendo assim, nos tornamos comprometidos e parecidos com Cristo, mesmo em meio a crises e isolamento sociais. Uma igreja visivelmente comprometida com Cristo, mesmo em meio a crises e isolamento social, busca as coisas lá do alto onde Ele está e chama a sua atenção. Meus amados, não podemos em hipótese alguma neste momento de crise, isolamento social, nos distanciarmos, não podemos nos distanciarmos do Senhor. Não podemos em hipótese alguma neste momento de crise, isolamento social, de distanciamento do templo e do culto coletivo, darmos lugar ao que é o pecado, à infidelidade ao Senhor, uma vez que já fomos transformados por Ele e somos parecidos com Cristo. Você é uma pessoa comprometida com Cristo? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus a fim de ser transformado, de ser renovado à imagem de Deus? Se você já fez essa escolha, você deve, neste momento de crise e isolamento social, dar lugar a Deus, e não às suas paixões, e não às paixões carnais e às coisas que o mundo tem a oferecer. Mesmo em casa, mesmo distante do templo e do culto coletivo, como igreja, você precisa buscar as coisas lá do alto. Você precisa fazer morrer as coisas terrenas. Você precisa permitir que o Espírito Santo renove a sua mente, tornando a imagem de Deus, comprometidos sempre com Cristo. Se você ainda não fez esse compromisso com Cristo, eu quero convidá-lo a fazer neste momento.
para que você seja visivelmente comprometido com Ele, mesmo em meio à crise e esse isolamento social, sendo comprometido com Cristo, fiel ao Senhor, mesmo no seu lar. E eu quero dizer uma coisa para você: o reino de Deus é sem limites. Há espaço para você também, há espaço para você na Igreja de Cristo. E se você assim quiser fazer parte deste reino e ter a imagem restaurada semelhante à de Deus e viver comprometido com Cristo, eu quero orar por você neste momento. E nós vamos orar. Quero convidar você a orar. E nós vamos fazer uma oração semelhante à de Davi, para que Deus possa criar em nós, em você, um coração puro e renovar em nós um espírito inabalável, para que sejamos fiéis a Ele sempre, não só no templo e no culto coletivo, mas também nesse momento de crise e isolamento social em nossos lares. Oremos. Deus, eu peço ao Senhor neste momento que o Senhor esteja abençoando estas vidas que estão, ó Deus, sendo alcançadas por esta mensagem. Eu quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor esteja perdoando aqueles que neste momento estão confessando pecados ao Senhor. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor esteja restaurando aqueles que neste momento estão pedindo ao Senhor: Deus, renova em mim um coração, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Deus, eu quero te pedir, abençoa este lar, para que eles estejam alicerçados na Tua palavra, tendo uma vida de santidade e fidelidade ao Senhor, independente do templo e do culto coletivo. Deus, eu assim faço esta oração, crendo, Pai, que o Teu Espírito Santo está agindo em todos os lares onde a Tua palavra tem sido pregada e uma oração tem sido feita. Pois assim eu oro, Pai, e assim faço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, até o próximo domingo e que Deus assim continue nos abençoando. Amém?